Opa, boa tarde, boa tarde. Tô vendo muita gente entrando, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho com o Gabriel Medeiros, da XP Brasil. Contar um pouco da experiência dele, da trajetória. Como é que foi essa coisa de passar de estagiário a ser sócio? É, Vou aguardar só uns minutinhos para o restante do pessoal entrar na live. Vocês vão poder fazer perguntas, certo? A gente vai seguir um roteirozinho, mas vocês são livres para fazer pergunta a qualquer momento. E aí a gente vai respondendo no decorrer da live. É, Essa live está sendo realizada pelo Escritório de Projetos Integrados de Engenharia, o EP. Ele é um projeto de extensão do Centro de Tecnologia da UFC, vinculado ao Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológica, o DIATEC. O DIATEC, ele é um departamento do Centro de Tecnologia que é responsável pelas disciplinas, pela maioria das disciplinas do ciclo básico e também algumas disciplinas tecnológicas. No caso, na UFC, hoje, a gente tem uma disciplina com o nome Modelagem da Informação e da Construção, que é totalmente focada em BIM, e essa disciplina ela é desse departamento, certo? E aí, eu sou o Luciano Hamed, sou hoje o conselheiro de estratégias do EP, certo? Eu fui o fundador do projeto e hoje eu atuo como conselheiro. Opa, muita gente legal, muito bom. Eu vou convidar aqui o Gabriel para participar com a gente. Opa! E aí, Gabriel, tudo Opa. bem? E aí, Luciano, tudo beleza, cara? Tá me escutando bem aí? Tô escutando bem. Tá escutando bem Ah, aí também? tá tranquilo aqui, tá ótimo. Show! Bom, eu já me apresentei um pouco, já falei até demais de mim, né? A live é dedicada a você. Eu queria que falasse um pouquinho sobre o teu currículo, para a galera te conhecer um pouco melhor. Certo. Primeiramente, eu queria agradecer aí ao convite do escritório EP, né? Que é um projeto de grande impacto na UFC, né? Que faz parte aí das atividades extracurriculares que tanto agrega no currículo de um formado, né, dentro da faculdade. Bom, um pouco sobre o meu currículo, né? Me chamo Gabriel, né? Sou engenheiro civil, formado pela UFC em 2017.2. Atualmente eu sou sócio da empresa XP Brasil, escritórios integrados em BIM, Engenharia e Arquitetura, juntamente com o sócio arquiteto e fundador também, o Gustavo Bruno, que tem aí uma vasta experiência de mercado e de experiência no próprio BIM, já bem no início dos anos 2000. Então, assim, hoje a gente atua dando ao cliente, desde o início, a legalização da obra, do projeto. Então, a gente trabalha junto com ele na parte de arquitetura, na legalização de projetos na prefeitura e também na parte de combate a incêndio. Aí vem a parte da legalização e depois disso a gente também fornece os projetos de arquitetura, de instalações e com o intuito de fornecer ao cliente um pacote mais completo e claro, tudo integrado em BIM, que já não é mais futuro, né? É algo bem presente dentro do mercado, que a gente atua nisso daí. Agora, eu conheci o Gabriel, certo? No ano que ele se formou, na verdade, em 2017. E naquela época, o app, o projeto ainda estava caminhando aos poucos. E aí eu soube que o Gabriel, ele tinha feito intercâmbio e tudo. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência pra galera. Tipo, como foi tua graduação, como foi a parte do intercâmbio e como foi os teus estágios, até antes de chegar na XP. Beleza, eu posso tentar contar desde o início
de forma cronológica até chegar na XP Brasil, que é hoje, né? Vamos lá. O que acontece? No Enem, né, na época de ingressar na faculdade, o Enem na UFC, se não foi o primeiro ano, foi um dos primeiros. Foi o primeiro ou foi o segundo, na época que eu entrei. Isso acho que em 2011, né? 2011, 2012. E aí, o que acontece? Eu não passei de primeira no vestibular da UFC, eu fiquei nos qualificáveis, né, na lista de chamada. E aí eu não queria fazer cursinho, eu fui para a Unifor e comecei já a civil na Unifor, passei um mês lá. E aí, por acaso, eu fui para a lista de chamada, né? Então, na UFC, o que acontece? Entravam 120 alunos, sendo que tinham desistências. Então, a UFC faz, acho que até hoje ela faz assim, né? Faz uma primeira chamada para o tanto de alunos que desistiram. Se não contemplar todo esse número, faz uma segunda chamada. Então eu fui para a segunda chamada, era um dia de prova da Unifor, estava sem esperança nenhuma, realmente, fato, entrar. E aí o fato é que eram mais de 150 pessoas na lista de espera, na segunda lista de espera, e só ia entrar 18. E eu fui o 18º a ser chamado, né, para entrar na engenharia civil. E aí, assim, foi coisa de louco na época, porque para mim eu não tinha nem chance de entrar, era muito improvável. Eu vi nomes de amigos meus sendo chamados que não estavam lá, porque a chamada é presencial. Então, só era chamado quem estava lá. Quem não estava, perdia a vaga, né? Então, assim, o começo, a entrada na engenharia civil foi tão emocionante quanto se eu tivesse tirado o primeiro lugar, né? E aí, o fato é que, beleza, aí eu entrei na engenharia civil. Eu sempre quis ter atividades extras curriculares para poder completar o currículo da graduação, né? Então, no primeiro ano eu fui buscar a empresa júnior, né? E aí foi meu primeiro contato com o trabalho, né? Passei durante 2 anos dentro da empresa júnior e dentro da federação também de empresas júniores do estado do Ceará. E foi, assim, foi o berço do trabalho com projetos, com escritórios, né? E aí, depois disso, desses 2 anos, eu fui fazer o intercâmbio. Aí eu fiz um intercâmbio na Inglaterra, passei 1 ano em Leeds, no programa do Ciência e Fronteiras, né? E lá eu tive meu primeiro contato com o Revit. A gente fez, na época, tinha muito brasileiro, então a gente fez um grupo entre a gente para estudar o Revit. Lá foi o nosso primeiro contato. O UFC naquela época não tinha cadeira de BIM, então lá a gente fez uma cadeira de BIM e aí pronto. Mas assim, foi um contato muito rápido, eu não tive experiência de trabalho nisso, né? Foi só mais uma apresentação a ferramenta. E aí eu voltei para o Brasil, doido para estagiar, né? Querendo estagiar em obra. Só que, assim, a gente sabe que às vezes você procura estágio e não aparece, né? É um negócio meio difícil de conseguir. Então eu passei 6 meses, né, nessa luta aí para achar um estágio. Eu finalmente consegui uma obra, que era o que eu queria. Era uma obra de um hotel na Praia do Futuro, então era bom porque eu pude ver obras bem assim, mais complexas, mais específicas, né, do que, por exemplo, um residencial. E lá foi meu segundo contato e foi um contato com o Revit e com o BIM que não largou mais a partir daí, foi nessa obra. Né? O que é engraçado desse estágio é que no início eu passava assim do lado de um shaft cheio de instalação, assim, um negócio que eu não gostava. Eu vi aquilo ali, eu acho que eu nunca quero trabalhar com isso aí. Só que na época eu não tinha feito a cadeira de instalações, então eu não tinha conhecimento para poder nem gostar daquilo, entendeu? E aí, só que acabou que, num determinado momento, no estágio, o chefão lá pediu para eu ficar acompanhando uma obra específica, que era de instalação de água quente, né, lá do hotel. E aí eu fui pegando gosto, fui pegando conhecimento técnico da área,
que até hoje eu levo pro meu trabalho. É incrível como um estágio conta bastante realmente a experiência, porque até hoje eu levo conhecimento disso, desse estágio. E aí lá, aí eu comecei a modelar a instalação que estava existente para fazer mais build. Aí depois que a gente terminou, porque era uma empresa terceirizada, então eu acompanhava essa empresa terceirizada. Depois que a gente terminou o serviço, o dono quis fazer um serviço reserva. E aí esse serviço reserva, essa instalação reserva, né, porque lá era sistema centralizado de água quente, era um gerador de água quente a gás, né? E aí ele queria um sistema reserva. E aí esse sistema reserva foi todo feito em BIM, então foi todo feito no Revit, inclusive está no meu Instagram, que está nos posts. Foi, claro, foi em parceria com um engenheiro terceirizado da época. E aí foi excelente para estar quantitativo, modelagem, os bombeiros lá olhando o modelo 3D ficavam admirados, né? Assim, foi uma experiência muito gratificante, muito, muito interessante, que foi o que me pegou. Aí, a partir dali, não, assim, eu nunca fiz um projeto de instalações em CAD, por exemplo, porque eu não sei nem como é que faz direito um projeto de instalações em CAD, entendeu? Porque foi a partir desse momento que aí eu não larguei mais. Aí, depois disso daí, aí veio o ETEX, né, que é o Escritório de Tecnologias Social aí da UFC, que também é uma excelente atividade extracurricular, que nele eu consegui ter experiência mais específica nisso também, que lá a gente desenvolvia projeto de instalações para pequenas casas, né, para o pessoal de baixa renda. Então, além de você ter o retorno social, né, você está fazendo um trabalho para um pessoal de menos recursos, eu estava ali me especializando, né, que eu estava tendo experiência naquilo. Então, passei, depois do estágio, fui para a ETEX, e então eu tive a oportunidade, minha cunhada me indicou para trabalhar com o Gustavo, né. O Gustavo, ele acho que tem mais de 13 ou 14 anos de formado, eu não sei bem exato. Ele é arquiteto urbanista, e ele prestava serviços na época, e presta ainda hoje, né, serviço de modelagem, né, e compatibilização. Então eu entrei como estagiário lá para modelar os projetos de instalações de edifício residencial para feitos de compatibilização, né. Então, foi ali que eu dei marra na ferramenta, né? Porque assim, você passava horas modelando ali, e ali realmente foi onde eu ganhei experiência de fato, né? Consolidada. E aí eu passei 2 anos como estagiário, né? Na época, o nome fantasia nosso era Expansão Arquitetos Associados, né? Que depois veio a ser a XP Brasil. Mas aí a gente trabalhou em projetos grandes na época, como por exemplo da Angola Cables, né? Angola Cables é um data center que fica ali na Praia do Futuro. Tem 2 unidades, né? O Monet e o Saks. No Monet, por exemplo, a gente foi responsável pela legalização, né? Porque assim, o projeto daquele porte, ele vem de fora, né? Ele foi todo desenvolvido fora. Só que a gente teve que abrasileirar, né? Para cá, para as legislação brasileira, e também foi responsável pela compatibilização subterrânea, né? Do térreo para baixo, porque o que acontece? Você tem cabos submarinos vindo do mar, então, e você tem a drenagem do solo, você tem a instalação de combate a incêndios também era enterrada. Então, tinha muito conflito debaixo da terra, então esse foi o grande ponto na época. Então, depois que eu me formei, o arquiteto Gustavo, né, ele sempre quis entregar ao cliente esse pacote completo, né, de serviço de arquitetura mais instalações. E você vê que é um negócio que vem dando certo, né. Então, assim, ele começou a empurrar, faz esse projetinho aqui, um projeto na época, e até hoje a gente trabalha para um grupo de farmácias, né.
fazendo legalização. Hoje a gente atende o Norte e Nordeste da Extra Farma, por exemplo. Então, na época, como a gente tinha que legalizar na prefeitura, e na época a Selma analisava projeto de hidrossanitário, né? Então, a gente tinha que fazer, e aí foi o primeiro contato também profissional em elaborar projeto em Lean. Eu fiz um curso online também para poder de instalações hidrossanitárias no Revit, e aí ali também foi um start. Eu me formei em 2017.2, né? Aí já são 2 anos e meio, né? de formado e depois a coisa foi crescendo. Aí eu posso contar melhor aqui, ou se quiser que depois. Pronto, aí chegou aí, né? Na XP Brasil, né? Você já estava aí em 2018, 2019, por aí, né? Foi, isso daí era início de 2018, né? Quando eu me formei. Aí o fato é que, como o escritório já tinha clientes consolidados, né? De arquitetura, tipo, oferecer mais um serviço de instalação foi um negócio que não foi difícil. Os clientes queriam lidar com um contrato só. Geralmente eles não querem lidar com 4, 5 contratos, né? Então, se ele conseguir resolver vários problemas com um fornecedor só, eles estão gostando, né? Dessa forma de trabalhar. E aí a gente foi ganhando espaço. A gente atende hoje também a Freitas Varejo, né? Que é uma rede de lojas. Então, na época, a gente também começou a desenvolver projeto de combate a incêndio para eles. Né? Você vê, a gente começou com a parte de legalização, né? Com as instalações voltadas para a legalização. A gente empenou muito nisso, né? Porque combate a incêndio é um negócio que assim, você tem que ter uma interpretação da lei, das normas, e o analista também tem a interpretação dele, né? Então, foi uma coisa bem construída ao longo do tempo. E eu lembro que, na época, a Bianca, que ela hoje é formada e está fazendo mestrado na UFC, era discussão, eu e ela, tipo, como é que a gente atendeu os projetos, né? Então a gente foi crescendo juntos nisso também. Tipo, a gente debatia muito como é que a gente ia deixar o analista entender melhor o projeto e aprovar melhor. E o BIM também veio com essa proposição, né? Porque a gente acredita que um modelo 3D bem detalhado, que mostre bem, ajude também e facilite o analista a entender o projeto e inclusive, aprovar, né? Então, aí a gente foi começando, ganhando espaço no mercado. Na época, a gente tinha 2 estagiários de engenharia, né? Tinha outros de arquitetura, mas a parte de engenharia era no CO2. Hoje, o setor de engenharia conta aí com 10 pessoas, né? De arquitetura aí conta com mais 10, então o escritório como um todo tem cerca de 20 pessoas. E, assim, a engenharia ganhou espaço de uma forma que a gente teve que realmente separar um pouco as questões comerciais, empresariais, né? Então, o Gustavo veio com o convite da sociedade e com a que eu aceitei, claramente. Porque eu acredito na ideia, acredito no escritório, acredito que a gente pode chegar bem mais longe do que a gente está hoje. A gente está só no início, né? A gente tem de engenharia, né? De engenharia a gente tem 2 anos e meio, mas a gente tem muito que crescer ainda na frente e conquistar mais mercado. E eu acho que isso é justificado até pelo sucesso que a gente tem conseguido, principalmente nos últimos 2 anos. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando um pouquinho aí na cronologia, né? Quando eu te conheci, ainda estava naquela época de TCC e tudo. E aí o teu TCC foi relacionado à parte de automatização de instalações hidráulicas no Revit com Dynamo, né? E eu queria que tu contasse um pouco como é que foi essa experiência, esse momento que naquela época se falava em Dynamo, mas era muito pouco. Hoje em dia você já ouve com mais frequência. Como é que foi? Como é que surgiu essa ideia? De onde é que veio isso? De automatizar isso ainda dentro da faculdade, no TCC? Pronto. No meu tempo de estágio lá
na época Expansão Arquitetos, né, associados, que é hoje o mesmo escritório, eu tive muita experiência com a modelagem, né, e assim, eu percebi que a modelagem é um negócio cansativo, é um negócio que às vezes até inviabilizava a entrega de um projeto que o mercado exige, né. A gente não tinha a velocidade que o mercado exige, nem tinha o cálculo ali envolvido parametrizado, né, dentro da ferramenta. A gente tinha que usar planilhas externas, né, para poder complementar isso que o programa não fornecia. Né. E, e assim, eu sempre acreditei muito no BIM, né, no Revit, e no caso, eu ficava me perguntando como é que viabiliza isso, né? Como é que viabiliza a ferramenta? Por que não está todo mundo usando, entendeu? O que está faltando para isso viralizar? Né? E aí eu vi no Dino uma oportunidade, né? Uma luz assim no fim do túnel, que, assim, na época eu via o Dynamo, mas também tinha uns plugins, né? Que são os plugins externos que até hoje tem, que são formas de auxílio de modelagem, também de dimensionamento. Mas eu queria conhecer mais o Dynamo. E aí, na época, realmente não tinha tantos trabalhos assim. Os trabalhos que eu encontrei no Brasil foi relacionado a outras aplicações, né? A essa aplicação específica eu não encontrei. Eu só fui encontrar lá fora, né? Em outros países. Ah, e aí, assim, o TCC foi um ano, né? Foi um ano de muita peleja, porque foi muito ano de quebra na cabeça. Tinha horas que você criava, assim, você pensava como é que ia ser a rotina, aí você fazia o desenho lá dos nós e dava errado. Aí você ficava assim, agora não vai dar mais certo. Decidindo aqui não funciona não. Só que aí ia passando um ou dois dias e a ideia ia vindo. E aí ia melhorando. Só que isso ao longo de um ano, né? Então, assim, o TCC foi fundamental, na minha opinião, como um marco de... Ali foi um embrião, né, na verdade, um marco de que o Dynamo era assim, viável para complementar o Revit hoje. E tanto é que hoje a gente não vive sem ele, né? Hoje o Revit não seria viável economicamente para fornecer projetos de instalações prediais, né? Então, naquela época, eu não conhecia também ninguém próximo que conhecesse a ferramenta do Dynamo, né? E aí a gente começou a trabalhar, né, no escritório, me formei, continuava com aquela rotina ali, trabalhando, fazendo os projetos, só que no início do ano passado, a gente pegou um cliente que ele tinha uma demanda alta por mês. E não só isso, os prazos dele eram muito curtos. E ele queria o projeto completo, quantitativos, projeto bem documentado, quantitativos bem documentado. E o Revit, como eu falei, não ia dar isso sozinho. Então a gente começou a investir no Dynamo. Né? O Gustavo, ele sempre, desde o início, ele fala pra gente que desde o início, quando se formou, a carreira dele profissional dele foi pautada em tecnologia. Né? Então ele também foi um grande apoiador dessa causa do Dynamo. Né? Então, graças a isso, a gente conseguiu investir muitas horas mesmo, foi muitas horas em rotinas. E aí o que acontecia? Eu sozinho também, eu não ia desenvolver todas as rotinas que a gente precisava. Eram muitos gargalos para poder resolver sozinho. Então a gente começou a empurrar para que os meninos lá do escritório também aprendessem a ferramenta. Até porque hoje eu vejo o Dynamo como um Excel da vida. Eu acho que todo mundo tem que saber, pelo menos um básico, entendeu? Então a gente começou a disseminar isso dentro da empresa. Hoje a gente, como eu falei, a gente conta com em torno de 20 pessoas entre engenharia e arquitetura. E a maioria ali teve uma formação interna nossa. Né? Então a gente pautou muito isso.
E eu lembro que a gente ficava tarde da noite quebrando cabeça. A gente ficava de frente para um quadro, uma lousa branca, e aí ficava um dizendo, não, mas a gente pode fazer desse jeito, e o outro, não, mas isso aqui vai dar problema lá na frente. Aí o outro dizia, não, mas isso aqui pode dar certo dessa forma. E a gente foi construindo, batendo na cabeça, num brainstorming, e foi preenchendo as lacunas do Revit. Né? A gente via qual é o nosso principal gargalo. Na nossa época era tirar quantitativos de elétrica, por exemplo. Só que a gente via, assim, como coisa de outro nível, impossível conseguir isso. Na época eu cheguei a pensar isso. Aí não, então vamos tentar de outra forma, vamos tentar preencher outros gargalos mais simples, né? Por exemplo, lançamento de iluminação automática. Enfim. Então a gente foi vendo quais eram os nossos gargalos e foi tentando atacar aqueles mais fáceis de serem resolvidos, né? Hoje a gente tem aí, acho que quase 20 rotinas, dentre diferentes disciplinas, né? Algumas mais complexas, outras mais simples, mas o Dynamo realmente é um divisor de águas para o Revit. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu estou vendo aí 20 pessoas no escritório, né? Entre engenharia e arquitetura, são profissionais bem diferentes. Pela sua formação em si, mas que se complementam. Perfeito. Eu queria que tu comentasse um pouco como é o fluxo de trabalho no escritório e se usa alguma metodologia de gestão internamente, ou não segue nada, ou tem uma metodologia própria, se baseia em alguma coisa. Como é que é isso lá dentro? Certo. Hoje, a gente funciona assim. Tem o diretor arquiteto, né, que seria o Gustavo, e tem os coordenadores de sala técnica, que tem o coordenador de arquitetura e o coordenador de engenharia. De engenharia sou eu, de arquitetura é o Rafael, arquiteto também. E aí, por exemplo, nem todos os nossos serviços são feitos 100% no escritório. Tem projetos que a gente só desenvolve as instalações, tem projetos que a gente só desenvolve a arquitetura. E nos que são desenvolvidos 100% no escritório, a gente foi construindo ao longo do tempo essa interação. Porque também não é só fazer o projeto e pronto, a integração está feita, não é bem assim. A gente discute, a gente tem uma reunião de kick-off, né, no início do projeto. E aí o processo começa com a arquitetura, né, claro. A arquitetura vai ver os interesses do cliente, vai elaborar um estudo preliminar, vai discutir várias opções de projeto para ele. E aí depois que as instalações entram. Então a gente conversando com o pessoal, com o setor de arquitetura, né, a gente definiu uma etapa dentro do processo, que seria a discussão, né, dos pontos chaves de instalação dentro do modelo, dentro do projeto. Porque às vezes aconteceu problema de não ter uma solução muito bem feita, né, entre as duas. E aí, então, a gente foi desenvolvendo isso e hoje a gente tem um processo bem definido, baseado em backlog, né? A gente pegou esse termo do pensamento do Scrum. Né? O backlog, a gente tem uma lista, uma pilha de tarefas a fazer. A gente tem mini pilhas de tarefas em subgrupos de cada disciplina. Então, dentro desse backlog, um deles lá, um item, conversar com o setor de engenharia para definir os espaços técnicos, né, consolidar isso, para não ser um problema lá na etapa executiva, aí volta todo mundo, né, porque assim, se dá um erro desse tipo, de conflito, a gente perde duas vezes, né, porque a gente tem retrabalho na arquitetura e tem retrabalho nas instalações, já que a gente está fornecendo os dois. Então a gente tem que fazer isso muito bem feito, e o BIM vem para isso também. Você comentou aí de ferramenta de gestão, né? Então, é engraçado que desde o meu primeiro contato com o trabalho, que foi lá na empresa Júnior, na UFC, eu tive contato com o Trello, né? O Trello é uma ferramenta gratuita online. Ele tem um pé ali na filosofia de Kanban, né, de japonesa. Então, a gente tem um quadro de projetos, né, no Trello, onde a gente tem a lista de
que está em espera, né, processo em espera, projetos em espera, em andamento e concluídos. E também tem um outro quadro que é mais voltado para a sala técnica, que é lá onde a gente coloca o nosso backlog, as nossas listas de tarefas, né? Eu acho que deu uma caída aí na internet. Vocês estão me ouvindo direitinho? Manda só uma mensagenzinha aí. Sim, show. Vou chamar o Gabriel aqui de novo, certo? Pronto. Opa! Tá me ouvindo? Tá- Sim, sim. Tava Desculpa falando aí. do Trello, né? Que vocês usam. Pronto. Pois é. O Trello, a Que, gente... Pode dizer. que inclusive é a ferramenta de gestão que a gente usa no app também. Excelente. Muito também, a gente tem alguma influência do Scrum também internamente. A gente teve até um treinamento no ano passado com a Gomes de Matos, que é uma empresa de consultoria, de planejamento estratégico também, tudo. E eles apresentaram como metodologia ágil. A gente tentou fazer uma certa adaptação para a nossa realidade também. Mas pode continuar. Não, é isso mesmo. A gente trabalhou de forma semelhante. A gente fez a adaptação do Scrum, né? A gente pegou aquilo que mais funcionou e implementou. Então, como eu estava dizendo, a gente tem um quadro desses backlogs, né? E aí a gente tem a listinha lá, cada coisa tem que ser feita em cada etapa, porque a gente define, por exemplo, o EP, estudo preliminar e projeto executivo. Então a gente tem o que deve ser definido no estudo preliminar e esse item, ele não existe mais no executivo, porque ele é para ser feito no estudo preliminar. Se ele não for feito nessa fase, pode acontecer alguma consequência de retrabalho depois, né? Então a gente sempre tenta seguir isso. E um ponto interessante sobre isso é que esses dias a gente viu a importância desses checklists, né? A gente estava discutindo sobre um projeto e aí foi inclusive a Bianca estava vendo ali estava vendo o checklist do backlog e tinha um item lá, analisar acesso ao barrilete, né? Que era onde fica a casa de bombas. E a arquitetura fez o projeto, não foi uma arquitetura interna nossa, foi uma arquitetura externa, e não tinha esse acesso. Então, assim, se a gente não pergunta para eles, é capaz da obra não prever isso e fazer o improviso, né? Então, você vê a importância de você ter isso, ter um checklist, ter um backlog. E, além do mais, a gente tem uma planilha de horas, né? Uma planilha de Excel, que a gente contabiliza cada hora gasta por cada pessoa em cada etapa do projeto, cada backlog. Então a gente consegue estimar e prever o tempo que a gente vai levar em cada backlog desse que já está bem definido, né? Então isso aí também tem sido fundamental para o nosso processo. Bem legal, certo? É bom até para conseguir mensurar, né? Porque o que você não consegue medir, você não consegue melhorar. Perfeito. Eu queria só dar um aviso para a galera, certo? Na nossa bio aí do app, tem um link para vocês colocarem os dados de vocês, dar um feedback aí da nossa live e receber um certificado no final, beleza? Então podem acessar o link que está disponível aí na bio para poder dar essas informações para a gente, sabendo o que está melhorando, o que está errando e tal. Eu queria eu vou fazer mais uma perguntinha, só que antes disso eu queria até agradecer a XP Brasil
porque foi uma das empresas patrocinadoras do nosso terceiro workshop de BIM, que aconteceu ano passado, né? Participaram da programação, mas também deram aí um incentivo financeiro que possibilitou que o evento fosse realizado. Isso é muito importante para a gente da universidade, porque você vê que o mercado acredita na gente, né? Acredita na nossa formação, e esse evento, que é o Workshop de BIM, ele acontece anualmente, e ele visa também até promover essa integração entre os profissionais do mercado e os estudantes da universidade. Agora, assim, eu vi 20 pessoas no escritório, né? Tem um fluxo de trabalho bem definido, tem uma metodologia de gestão, tem ferramentas. Mas como é que foi essa adaptação no período de pandemia? A parte do BIM ajudou nisso? Conta pra gente como é que foi essa história. Pronto, só aproveitar que você comentou aí do app, essa interação mercado e faculdade, ela é super bem-vinda, né, para todo mundo, porque ali é o berço da equipe que vai trabalhar no mercado, né, e a gente sabe que na parte de BIM, às vezes, não é tão fácil a gente achar alguém capacitado. Então, essa interação é fundamental. Falando um pouquinho sobre a pandemia, né, esse tempo de quarentena, a gente tem trabalhado muito bem, na verdade, né? A gente tem trabalhado muito bem, a nossa ciência tem sido bem satisfatória. Claro que tem algumas dificuldades, algumas adaptações que cada um tem que ter, né? Todo mundo foi pego de surpresa, não é nada fácil para ninguém. Mas, assim, o escritório até adotou o home office até uma semana antes do governador do estado decretar o decreto de isolamento, né? Então, até porque a gente trabalha com tecnologia de escritório, né? A gente não viu grandes dificuldades para fazer isso. E, inclusive, uma coisa muito boa que a Autodesk, por exemplo, disponibilizou foi o trabalho em nuvem, né? A gente já vinha trabalhando com o trabalho compartilhado em rede, interno, no escritório, que é fundamental para trabalhos grandes, né, onde você precisa de muitas horas para trabalhar. Só que agora, pela primeira vez, a gente não tinha trabalhado ainda, a gente está trabalhando com o work sharing, né, que é o termo em inglês, na nuvem. E isso tem sido de fundamental importância no nosso dia a dia. Porque antes da pandemia, assim, a gente andava pelo escritório, via o computador do fulano, via o que ele estava fazendo, via o outro, o que ele estava fazendo. Podia fazer ver o que cada um estava trabalhando em tempo real, né? E com esse tipo de trabalho compartilhado na nuvem, você não só consegue ganhar tempo, né? Porque você pode ter mais de uma pessoa trabalhando ao mesmo tempo no mesmo arquivo, mas eu, como coordenador, eu posso entrar no arquivo, abrir, ver o que a gente pode melhorar, até mexer na solução, e passar para o colaborador, né, terminar. Então, isso aí também trouxe um ganho enorme. Sobre comunicação dentro do escritório, a gente acabou adotando uma ferramenta que antes da pandemia, ela era mais voltada para gamers, né, para jogo. Não sei se vocês conhecem, mas é o Discord. Ele é uma ferramenta gratuita, que a gente consegue fazer chats exclusivos lá para cada projeto, consegue fazer videochamada e enfim, isso aí também tem ajudado bastante, porque a gente poderia, por exemplo, adotar o WhatsApp, né? Acho que todo mundo hoje usa o web WhatsApp, que é uma coisa que fica no computador, mas assim, o WhatsApp seria algo mais pessoal, eu acho que você acabaria envolvendo o pessoal com o trabalho, e ainda mais nesse tempo de isolamento, eu acho que é a coisa que a gente não quer ter isso, né? Você misturar a parte pessoal com o trabalho. Então é isso, a gente tem trabalhado muito bem nisso, e enfim. O escritório ele é muito focado em projetos, né? Pelo que eu vi até agora e tal. Mas como é que é essa interação entre os projetos e a obra em si? Porque você, apesar de estar no escritório projetando, tem um impacto na obra e tem que garantir de alguma forma que seja feito igual ao projeto. Como é que funciona isso de interação com a obra? Pronto.
Posso falar de uma experiência recente que a gente teve, né? A gente fez os projetos de instalações, no caso não teve arquitetura, foi só instalações. E a gente teve uma interação de início, né, antes de começar a obra, com o orçamentista, né, deles. Eles estavam analisando nossos ativos para elaborar o deles, né, e fazer a obra. E assim, o cara elogiou bastante os quantitativos, porque estava bem fiel realmente ao projeto. E claro que tinha uns pontos de melhoria que a gente conversou, que a gente vai trazer isso como melhoria para o projeto, para o processo de projeto. Mas isso aí acabou que o modelo tem sido bem fiel à realidade. E também a gente está cada vez mais adotando o seguinte: a gente consegue hoje exportar o modelo em 3D, né, na nuvem, no site. E aí a gente tem colocado um QR Code na prancha, né? Então, quem for executar ou instalar pode ler isso no celular ou no tablet e ter a visualização 3D do projeto ali durante a obra, né? Então, acho que isso também tem ajudado bastante nessa interação de projeto e obra para poder fazer a execução. Claro que também uma visita na obra faz toda a diferença. Uma visita do projetista, às vezes você tira em 15 minutos uma dúvida lá que o cara não ia conseguir resolver por telefone, né? Claro que também nesse tempo de isolamento a gente está limitado. Mas antes da pandemia a gente fazia isso costumeiramente e traz muitos ganhos, né, para a obra. Agora a gente queria saber um pouco de algumas curiosidades do escritório, certo? Certo. Assim, mas antes disso eu queria também agradecer a XP por ter recebido o app lá no escritório, né? Antes do período da pandemia, no início do ano. A gente fez uma visita lá, os membros do app e tal, no escritório, conhecer um pouco como é que é feito o trabalho. E essa integração entre a academia e o mercado é exatamente uma das grandes propostas do app, né? Promover essa integração entre os profissionais e um pouco de disseminar a filosofia BIM. Só que para disseminar isso, você tem que ver como é que é feito também. Então, é meio que uma construção, né? Entre o mercado e a academia, e ali você consegue realmente desenvolver os profissionais. Mas eu queria saber de ti, certo? Nesse período do escritório e tal, qual foi o projeto mais desafiador para ti? Projeto mais desafiador? Cara, a gente, desde o ano passado, tem atuado no setor hospitalar, né? E o setor hospitalar tem teorias bem específicas, tem normas bem específicas. Então, para a gente foi um super desafio. E alinhado a isso, o grande desafio no início foi entregar os quantitativos completos de cabo, por exemplo, dentro do prazo que ele queria. Então, isso aí foi, de fato, o maior desafio do escritório do setor de engenharia hoje, foi isso, entregar os quantitativos bem elaborados para o cliente num prazo curto e ainda mais no setor hospitalar. Mas, assim, se você quiser que eu lhe diga um projeto específico, assim, sem dúvidas, eu acho que o escritório hoje concordaria comigo, unanimamente, mas foi um hospital que a gente entregou no início do ano, de 8.000 metros quadrados, um pouco mais que isso, né? E, assim, a gente entregou em 30 dias, 35 dias. Nossa, e o arquivo era imenso, imenso. A gente fez tudo, cada disciplina, num arquivo só. Então você tinha um super projeto no arquivo. Eu não vou ter aqui o número de quanto pesava esse arquivo, mas era algo bem... Assim, a gente movia a tela, às vezes travava um pouco, mas nada que comprometesse a eficiência do projeto. Então, assim, você entregar um projeto desse porte, completo, com quantitativos completo, com tag, com indicação de fiação, indicação de tubulação, SPDA. Nesse projeto a gente entregou instalações elétricas de baixa tensão, instalações hidrossanitárias, água fria, água quente, combate a incêndio, teve sprinkler, que é uma disciplina que não só encarece a obra, né, mas também
ela é muito pesada, requer muitos recursos humanos para poder entregar. Teve a disciplina de lógica, né, que é dados, voz, câmera. Então, de longe, isso aí foi eu não vou ter os números aqui, mas foi mais desafiador. Deixa eu ver se... Eu acho que eu até lembro, né? 145 quilômetros de cabo elétrico, né? por aí. Realmente um número bastante expressivo. E num período aí de 30, 35 dias também, eu acho muito ágil, na verdade. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui da Raquel. A Raquel quer Nossa. saber como é que estão as demandas de projeto na quarentena. Pronto, as demandas de projeto. Hoje a STP Brasil, ela atua no setor residencial, no setor industrial e no setor hospitalar e o comercial também, né? São 4 setores. Né? Então, eu posso falar um pouco como é que está cada setor. O industrial, assim, não a gente atua, por exemplo, para Mídias Branco, o grupo Mídias Branco. E o setor, como é um setor alimentício, ele não sofreu muito com a pandemia. Assim, a gente continua trabalhando para eles no ritmo que a gente trabalhava antes da pandemia. O que sentiu mesmo, eu posso lhe dizer, foi o setor residencial, porque as pessoas estão meio que sem pressa, né? As obras são paradas. Ninguém sabe direito ao certo como é que vão ficar as demandas pós-pandemia de novos usuários. Então, o setor residencial realmente deu uma esfriada. Né? Mas, assim, o pessoal tem trabalhado nos projetos, mas sem aquela correria, sem aquele fervor de antes. E o setor hospitalar continua o mesmo. Continua muito forte. Então, assim, a gente não diminuiu os trabalhos por conta disso, entendeu? Então, o que a gente percebe é que um escritório que ele consegue manter o seu ritmo num período como esse, né, de home office, com todo um fluxo colaborativo em nuvem, já consegue sair na frente em relação aos outros que não conseguem, né? Ter tudo isso já concentrado de forma que você acesse remotamente. Muito legal. Deixa eu só dar uma olhada se tem mais alguma pergunta. Por enquanto, não, né? Vixe, responderam aqui, ó, o hospital. Pronto. Eu queria saber agora... Vixe, tá ameaçando aí, viu? Eu queria saber agora, assim, pra ti, hoje, qual é a tipologia de projeto que tu se sente assim mais confortável de entregar? Tipologia de projeto? Cara, assim, a gente conseguiu ter uma especialização muito forte no setor hospitalar, de uma forma que hoje sai muito fácil e sem grandes problemas um projeto de hospitalar. A gente conseguiu aperfeiçoar as rotinas de uma forma que e a gente quer ir mais à frente, né? Mas a gente traz hoje projetos rápidos e com a qualidade que o mercado exige, né? Mas, assim, o que me dá mais empolgação, por exemplo, para trabalhar, são os projetos integrados. Porque, por mais que a gente seja um escritório em BIM, a gente não trabalha só, assim, com o serviço totalmente em BIM. Porque muitas vezes a arquitetura vem em AutoCAD, vem em DWG, e o cliente não quer ter o trabalho ou o custo de modelar a arquitetura dele, né? Então, nem sempre a gente tem a integração BIM como deve ser. Então, quando a gente consegue isso, que acontece principalmente nos projetos que são feitos 100% dentro do escritório, a gente tem resultados muito bons e isso é o que move a gente, né? Ter essa integração e ter os resultados dentro de um projeto. Agora eu tenho uma pergunta mais assim invasiva, certo? Eu queria saber assim de ti, você um escritório de BIM, né? Um escritório integrado, tudo. Então a colaboração é uma coisa que é muito importante internamente, né? Sim. Eu queria saber de ti como é que tu traçaria um perfil de repente, de um colaborador XP Brasil, hoje,
um estagiário, ou até um engenheiro, ou um arquiteto. Hoje, eu acho que você começou a perceber já uma cultura internamente no escritório e que as pessoas, elas têm características até um pouco parecidas pelo convívio, Tem, né? sim. Então, eu queria que tu falasse um pouco disso. Como é que é esse perfil XP Brasil? Certo. Primeiramente, eu queria logo agradecer aqui, antes que o nosso tempo acabe, a nossa equipe do escritório, porque sem ela a gente não teria conseguido chegar tão longe e com certeza com ela a gente vai chegar muito mais. Cada um dentro do escritório tem sua personalidade, mas um perfil de maneira geral que eu enxergo assim brilhando nos olhos do pessoal do escritório é um perfil assim, engajador. Você vai ver que de forma geral todo mundo é bem jovial, tem uma cabeça bem jovial. Então todo mundo gosta de tecnologia, gosta de desenvolver novas coisas, se empolga quando consegue resultados incríveis, né? Como eu falei, na época a gente tinha praticamente um grupo de pesquisa e desenvolvimento, né? Que a gente se unia, quebrava a cabeça e chegava no resultado, né? Então até hoje isso acontece, a gente discute muito as soluções, tanto técnicas como também ferramentais, né? Então um perfil, o XP Brasil, é uma pessoa engajada em melhoria, é uma pessoa que não é, como posso dizer, ela não está contente do jeito que está, né? Ela sempre está atrás de melhoria de processo. Hoje o escritório ele é justamente pela construção dessas pessoas. Cada um tem uma contribuição bem considerável dentro do escritório. E, e é isso daí. Assim, compromisso, claro. A gente tem projetos difíceis de entregar, com prazos difíceis, mas eu não tive nenhum colaborador assim que deixou a gente na mão. Todo mundo se une e às vezes a gente ficava tarde da noite, dá gargalhada. Isso daí é um negócio que eu ficava impressionado. Você assim, tarde da noite, cansado, véio. Assim, pedir uma pizza e tal, tem que entregar, mas o pessoal rindo, entendeu? Tipo assim, descontraído. Isso daí e desenvolvendo, claro, né? Isso aí pra mim não tem preço, não. É, Eu acho que o nosso tempo está bem pertinho de acabar já, né? Eu queria saber se tu tem alguma coisa para falar para essa galera que está aí escutando. O que que tu daria de dica para eles? A maioria dos nossos participantes são estudantes. E eu queria saber qual a mensagem que tu quer passar para eles que ainda vão entrar aí no mercado de trabalho, como é que seria isso? E fazer um fechamento geral aí. certo. Assim, se você ainda está na faculdade, né? Assim, o conselho que eu dou é não fique sossegado, não fique parado. Se você está com tempo ocioso, desconfie. Vá atrás de alguma coisa que agregue no seu currículo. A faculdade é um tempo rápido e que passa rápido, mas ao mesmo tempo ele é muito decisivo. Coisas muito importantes acontecem ali, mas também não é para ninguém ficar ansioso e preocupado se não der certo. Mas assim, tente encontrar referências dentro do mercado, entendeu? Tente encontrar uma referência que me inspire e que busque eu ir atrás. Eu acho que uma coisa que eu tive e eu acho que tem me ajudado bastante. E é isso aí. Esse tempo de pandemia vai acabar, mas assim, sempre é bom estar estudando fora do que a faculdade ensina. A faculdade ensina uma parte, mas você vai aprender muito mais dentro de um trabalho em si. Dizer, fazer fechamento agora? Eu acho que a gente tem bem pouco tempo, 2 minutinhos para encerrar. Quer falar mais alguma Tá. coisa? Pode dar uma Não, mensagenzinha. o que eu queria dizer é que o escritório hoje, a XP Brasil, eu queria agradecer também eu quero agradecer também ao Gustavo, que é o sócio fundador da empresa, foi o que acreditou em mim e acreditou no resto da equipe e que acredita até hoje, né? E eu acho que assim essa relação que a gente teve lá no escritório foi fundamental para a gente conseguir o que a gente conseguiu até hoje. A XP Brasil trabalha, como eu falei, em diversos setores. E isso também tem ajudado bastante a diversificar o nosso portfólio, né?
nossos clientes. E, enfim, eu queria agradecer aí de novo, Luciano, ao convite, agradecer ao app, enaltecer a importância do app e de outras atividades extracurriculares dentro da UFC e da Unifor também, ou outras faculdades. Bom, eu cito a UFC porque foi onde eu estudei, né? Como a Constec, como o CA, o PET, o ETEX, tudo isso aí ajuda muito, principalmente no início da graduação. Enfim, é isso aí. Eu queria agradecer, né, a disponibilidade aí do Gabriel, a disponibilidade da SXP Brasil em sempre em acreditar na gente, acreditar no nosso projeto. E eu queria só dar um avisozinho para vocês, que na bio tem o link para vocês darem um feedback para a gente e depois receberem o certificado de vocês, dessa live. Semana que vem a gente tem uma outra live com um outro parceiro do app, que é a VMB Engenharia, com o Walter Brito. E é isso. Eu agradeço a presença de vocês aqui, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês participem continuem participando, né, da nossa série de lives aí. A gente está tentando trazer aqui pessoas que tiveram alguma história com o app, né, para mostrar um pouco disso para vocês. Muito obrigado. Beleza, valeu, gente. Um abraço de longe. Valeu.